Fala galera, beleza? Dando sequência aí nos vídeos do Volkswagen Polo. Hoje a gente vai terminar o serviço que a gente começou dos amortecedores. Hoje a troca é dos dianteiros. A gente vai erguer o carro, posicionar em cavalete antes de começar a filmar os detalhes. Uma coisa que é bom a gente lembrar: o carro numa superfície plana, desengatado, porque eventualmente a gente vai ter que girar o conjunto da transmissão. A gente vai afrouxar os parafusos das rodas dianteiras com o carro no solo para facilitar antes de erguer o carro. Uma coisa importante também, como vai ser necessário remover o cubo da roda do eixo de transmissão, a gente também tem que soltar a porca da homocinética com o carro no chão também, senão vai ser muito, mas muito difícil fazer isso com o carro suspenso. Eu vou afrouxar um pouco os parafusos da roda e eu já volto com o detalhe da porca da homocinética. Vou mostrar um pouco mais no detalhe. Aqui dentro tem uma porca. Essa porca é uma porca estrela, ela não é sextavada. Tamanho 36 milímetros. A gente vai usar um cabo de força 3/4 de polegada, porque o de meia que eu tentei fazer isso, ele não aguentou. E simplesmente posiciona e faz força. No caso eu vou pisar aqui para fazer a alavanca. Beleza, a porca está afrouxada. Eventualmente poderia ser necessário o uso de uma alavanca, embora essa barra já tenha meio metro, mas com uma chave de meia que eu disponho de, sei lá, 25, 30 centímetros, essa chave ela envergou, ela não deu conta de fazer o serviço. Eu tive que comprar essa barra de 3/4, que evidentemente é bem mais reforçado e é para um torque mais alto mesmo. Ok? É uma porca comum, solta à esquerda, anti-horário, aperta horário, rosca convencional, e não tem segredo para rodar, só precisa ter realmente o torque necessário. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, e os parafusos já foram afrouxados, tanto desse lado quanto do outro. Feito isso, aí sim eu posso erguer o carro no macaco e posso colocá-lo sobre cavalete para começar efetivamente o serviço. Vou mostrar um detalhe da posição de apoio do macaco. Esse ponto onde tem a bucha da bandeja. Para colocar o macaco eu coloquei ele pela frente do carro. Ele pega nessa parte de plástico um pouco, mas como ela é flexível, já não tem o peito de baixo mesmo, eu consigo fazer isso sem problema. Qualquer outra posição que o macaco entrar, ele por exemplo poderia entrar nesse alinhamento que ele não pegaria, é suficiente. O importante é apoiar ele num ponto onde realmente a gente possa fazer força. Ele tá bem apoiado. Tá. Essa posição. E vamos continuar o processo. Bom não erguer até o final, até dar uma confirmada. Tá tudo certo. Vou trazer um pouco mais para cá a câmera. Beleza, acho que a imagem ficou melhor agora. E vamos erguer até da altura do cavalete.
Um detalhe para a altura do cavalete, o posicionamento do suporte. Agora a gente vai baixar lentamente, ou tão lento quanto possível, para que o apoio se estabeleça. Para quem nunca mexeu com esse tipo de macaco jacaré grande, é bem sensível, então a gente não pode soltar com tudo. Aí quando o carro está apoiado, de uma vez, não tem mais problema. Beleza? Vamos repetir a mesma coisa do outro lado, no mesmo ponto de apoio, na bucha traseira da bandeja, colocar o outro cavalete e a gente já retoma a filmagem. Com o carro devidamente erguido e apoiado sobre os cavaletes, a gente vai remover agora as duas rodas dianteiras. Roda removida, vamos começar soltando a bieleta do amortecedor. A gente não vai soltar a parte de baixo da barra estabilizadora, a gente vai soltar só a parte do amortecedor. Muitas pessoas não costumam fazer desse jeito, mas o jeito correto de apertar e de soltar essas peças é com a porca 17 normal e uma chave Allen contra. Você segura o meio e aperta a borda, e solta, no caso, a borda. Dar essa speed para ver se eu consigo agilizar um pouco. Esse é o jeito correto de se soltar e, evidentemente, no sentido contrário, de se apertar a bieleta. Claro, depois que já não tem mais interferência, você consegue soltar lá na mão sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Não tem segredo. Moleza de soltar. Então, chave 17 para porca, chave Allen 5 mm para a bieleta. Ok? Bieleta removida do amortecedor. Vamos soltar essa guia da canaleta do freio. Com uma chave, fazendo uma alavanca de leve. Não é necessário fazer muita força. Não deveria ser necessário fazer muita força. E com cuidado para não forçar isso aqui é de plástico. A gente levanta essa trava. Um pouco daqui. Um pouco daqui. Até que a chave passe por cima. A gente faz essa alavanca e a trava automaticamente é ejetando. Beleza? Trava solta. A gente puxa o flexível para lá e a gente consegue subir com ele sem dificuldade nenhuma. Vou mudar a câmera de posição e vamos partir para a remoção da pinça do freio. Para efetuar a remoção da pinça, 2 parafusos 7 mm.
Afrouxa ele inteiro. Se a gente não soltar ele inteiro, a gente não consegue remover. É o mesmo processo, na verdade, da troca da pastilha. Vou terminar de soltar o parafuso e eu já retomo a filmagem. 2 parafusos afrouxados. A gente saca o conjunto todo, pinça, pastilha e, claro, o flexível. Tenta não dobrar ele muito. E vamos usar um banquinho, alguma coisa para fazer o apoio, de modo que ele não fique tensionado, ok? Isso é suficiente para o que a gente precisa. Legal, vamos dar prosseguimento. Remover o disco do freio agora. Só soltar com uma Torx 30. Se estiver difícil, dá para usar a dica que eu usei na troca do disco e pastilha de freio. O link está aí no vídeo para vocês. Beleza? Embora seja uma peça bastante sólida e evidentemente que aguenta temperatura e uma série de outras coisas, uma peça reforçada, não é bom ficar batendo, porque qualquer peça redonda pode sofrer empenamento com pancada, então é bom a gente evitar. Beleza? Vamos dar prosseguimento na desmontagem. Próximo passo é soltar essa capa. Chave 8 milímetros. É um aqui em cima, um aqui embaixo. E um aqui. Só afrouxa e tira com a mão mesmo. Esse aqui tá um pouquinho mais duro de baixo. A capa sai para trás. 3 parafusos, conforme eu havia dito. Beleza? Deixar ela ao lado com os parafusos para a gente não perder. Uma outra possibilidade que existe quando for remover o flexível do freio do conjunto, ao invés de soltar esse grampo, pode-se optar por soltar esse parafuso e todo esse suporte sai dessa peça. A gente optou por mostrar a trava porque é uma das maneiras de fazer, mas vai a critério de cada um. Eu já vi muita gente soltando esse parafuso para não ter que mexer com essa trava. Eu acredito que seja válido também da mesma forma, mas eu preferi fazer daquela maneira, ok? Então vamos continuar com a desmontagem. Próximo passo: terminal de direção. Para soltar o terminal de direção, a gente precisa de uma chave 19 e uma Allen 6 milímetros. E do mesmo jeito que a gente fez com a bieleta, a gente faz com a chave. Dependendo de como tiver o aperto, você vai ver. Deixa eu colocar a chave numa posição que vocês vejam que ela esteja dobrada. E ela não vai mexer, porque ela está realmente bem firme. Mas principalmente no aperto é interessante ter essa trava
para evitar problema. A gente tem maneiras de soltar esse terminal da estrutura. A gente pode bater, o que não é muito legal. A gente pode usar um martelo de borracha, que pode funcionar em alguns casos. Ou a gente pode usar um extrator de terminal de direção. A gente vai posicionar o extrator. De modo que as garras de baixo elas fiquem aqui e o parafuso, sendo apertado, empurre o conjunto para baixo. A gente solta ele inteiro. Posiciona ele sobre o terminal. Apoia os parafusos laterais para que ele não solte, para que ele não escorregue. E efetua o aperto por cima. Uma outra coisa é o seguinte, para quem não tem essa ferramenta, bater com coisas ali em cima vai resolver. Só que você pode danificar a rosca do terminal de direção. E você danificando a rosca, você pode ter problemas futuros. Se você vai trocar, você também pode bater, porque você vai trocar. Só que pensa que uma pancada, um choque mecânico pode seguir pelo terminal de direção, pela barra de direção, e parar na tua caixa de direção hidráulica. Então, sempre quanto menos pancada for possível, é melhor. Evidentemente, existem situações e situações, mas é só um alerta que eu gostaria de salientar para vocês. Está encaixado. Vamos apertar encostar as laterais para que ele não escape. Só uma apertadinha de leve com a chave 17. Para que ele realmente não escape. E com a 19 a gente começa a apertar. Sai sem tranco nenhum. Terminal removido, rosca perfeitamente íntegra, não machucou a borracha do terminal, que ainda está firme, não está rasgada. Perfeito, podemos usar esse terminal sem problema nenhum depois. Beleza? Vamos mudar a câmera de posição e vamos para o pivô. Vamos soltar então a porca do pivô. É uma porca tamanho 18 mm. É uma chave que eu nunca imaginei que eu fosse usar na minha vida. Mas enfim. Esse esterçamento é normal, visto que a torre está solta. O que a gente pode fazer é não apertar, mas encaixar o terminal de direção novamente, pontear a porca sem apertar, só pontear. Isso vai ajudar a segurar o conjunto. No caso de quem não começou a fazer o serviço ainda, pode ser interessante efetuar o afrouxamento disso antes de soltar
o terminal de direção, porque se estiver realmente muito apertado, você vai ter que reapertar o terminal de direção para fazer isso. Para carros que não tem direção hidráulica, ou você usa o fim de curso da caixa, ou você pede para alguém segurar o volante dentro do carro enquanto você solta. Essa porca ela não sai daqui com a homocinética no lugar. Maravilha. Deixa ela só afrouxada por enquanto. Vamos soltar o terminal de direção de novo. Desencaixar ele, né, que a gente não apertou. Beleza? E agora, o que a gente faz para soltar esse pivô? Para soltar a gente pode usar uma ferramenta específica, mas nesse caso a ferramenta não consegue entrar aqui por conta da homocinética. A gente vai tentar uma coisa um pouco diferente. A gente vai colocar uma chave aqui entre a homocinética e a porca, e a gente vai efetuar o desaperto, e a própria ação da porca vai fazer com que o pivô seja expulso. Viu que ele já mexeu? Ó. Ó. Nesse carro que tem a homocinética não é preciso chave especial nenhuma para fazer essa remoção. Simples assim. Vamos mudar a câmera de posição e vamos seguir na desmontagem. Uma curiosidade do lado direito do carro é que desse lado é possível remover a porca. E se a porca é possível de ser removida, é possível de usar a ferramenta especial para que o pivô seja sacado. A ferramenta devidamente encaixada até o final. Basta que a gente aperte até que o pivô se solte sem problemas. Esse pivô inclusive não está bom, ele está com a borracha rasgada, mas ele não vai ser trocado hoje porque eu não tenho a peça aqui. Ok? Então vamos seguir a desmontagem exatamente como foi feito do outro lado, providenciar a troca e a remontagem também. Continuando a desmontagem, vamos soltar a porca da homocinética. Tá a porca, 36 mm estriada. Beleza. Com isso, o conjunto já sai da homocinética. Beleza? Próximo passo, subir e soltar a torre do amortecedor. Dando sequência no vídeo, vamos providenciar a remoção dos parafusos de sustentação da torre do amortecedor. Primeira coisa, vamos tirar a tampinha com cuidado, porque na
última e única troca que esse carro sofreu de amortecedor, que foi numa oficina. A gentileza do mecânico fez a proeza de perder essa tampinha. Eu vou ter que procurar uma outra um dia desses para ver se eu encontro. Então a gente vai guardar ela com cuidado para que ela não se extravie. Próximo passo: soltar os 3 parafusos que tem aqui, um aqui e um aqui. Esses parafusos são 13 milímetros. É ligeiramente inclinado, vamos dar um jeito nele. Existem essas articulações em diversas medidas. Essa aqui é em encaixes de meia polegada. Dá para acertar o amortecedor, como eu acabei de fazer. Um parafuso já saiu. Vamos tirar a articulação e vamos colocar os outros. Tirar os outros. Eu vou apertar esse aqui vai ser o último, porque a gente tem mais acesso nele com a chave. Agora, para remover o terceiro, a gente tem que fazer com cuidado, porque esse é o último parafuso que segura a torre do amortecedor no lugar. Então a gente tem que fazer com cuidado, porque não tem mais o pivô, só tem a homocinética apoiando ele. Se a gente soltar com tudo, ele vai cair. Uma alternativa para isso é erguer o conjunto com uma macaco. Pegando pelo cubo de roda e mantendo ele apoiado. Com o macaco apoiado, a gente consegue ver o parafuso subindo, consegue remover ele sem maiores problemas. E agora basta vir na parte de baixo e sacar tudo. Vou mudar a câmera e a gente já continua. Vamos soltar o macaco, tentando segurar com a mão a torre. Beleza? Para o caminho. Puxamos o conjunto da homocinética e abaixamos todo o pacote. Com isso nós conseguimos remover a torre dos amortecedores, no caso do amortecedor. Ok? Vamos pegar essa peça, levar para a bancada e continuar de lá. Um detalhe legal na desmontagem do lado direito é que a desmontagem desse parafuso segue o mesmo critério do outro lado. Esse parafuso fica tampado pela mangueira e esse parafuso ele também prende o reservatório de partida a frio. Então nesse caso não é um parafuso, nós temos uma porca. E para soltar esse outro parafuso é necessário se soltar esse parafuso lateral que fica aqui
do reservatório de partida frio. A gente efetua a remoção dele. Com isso é possível movimentá-lo um pouco. E aí sim, acho que não vai dar para ver por conta do sol, mas aqui fica o outro parafuso do amortecedor. Acho que por esse lado fica mais fácil de movimentar. Ok? O terceiro parafuso, que tem uma porca em cima, só para mostrar. Mesmo está no final da tarde, a posição do sol aqui não favorece a filmagem. Ele é um parafuso, como se fosse um parafuso com uma rosca emendada nele. Aí ele entra na lata do carro e por cima vem a porca para prender o reservatório de partida fria. Ok? Vamos continuar desmontando e vamos levar as peças para a bancada.